Eu preciso ouvir tua voz, ouvir tua voz. Leva-me em tua presença, leva-me em tua presença, leva-me
Aleluia. Graça e paz. Que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, domingo, um dia em que muitas pessoas descansaram, outras trabalharam. E eu gostaria, neste momento, de estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Você que durante toda a semana aí correu atrás dos seus afazeres, muito trabalho, criança, casa para limpar, coisas para fazer, e na maioria das vezes a gente acaba esquecendo, negligenciando esse tempo na presença do Senhor. E é algo terrível, porque todos nós deveríamos priorizar pelo menos 1 hora da nossa vida, do nosso dia, para estar na presença do Senhor, para estar orando, para estar buscando. Mas infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, na correria do dia a dia, às vezes isso acaba passando batido e a gente não faz. Então eu quero estar separando esse tempo para estar trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra de fé, não só para a minha vida, mas também para a sua vida. Amém? E se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas através dessa mensagem, através da pregação da palavra de Deus. E eu quero ser breve hoje. Quero ser breve nesta mensagem. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre oração, sobre buscar a Deus em primeiro lugar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes as coisas não dão certo para nós, porque nós buscamos, antes de buscar a Deus, buscamos as coisas deste mundo. E nós invertemos a ordem das coisas, não é? E a palavra de Deus diz: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor Deus, Ele sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Amém? E a palavra que eu gostaria de trazer para você nesta noite, ela está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. E diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha falar com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, esse juiz malvado, esse juiz desonesto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? Amém. Digo porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Aqui o Senhor Jesus ele está ensinando os seus ouvintes e nos ensinando agora como que nós devemos viver uma vida de oração. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. Lá está escrito que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar. Sempre temos que estar colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, nós necessitamos. Tudo aquilo que nós julgamos ser importante para a nossa vida cristã, nossa vida em sociedade, família, em comunidade, no trabalho. Orai sem cessar. É isso que ensina a palavra do Senhor. E aqui o Senhor Jesus, ele diz, será que quando o Filho do Homem voltar, aqui ele está falando da sua segunda vinda, será que ele vai achar fé nessa terra? A verdade é que cada dia que passa, nós vemos mais e mais pessoas que estão se distanciando da palavra de Deus. Quantas pessoas que nós vemos que começou bem a sua caminhada com o Senhor Jesus, mas num dado momento ela acabou desanimando, ela acabou esmorecendo e ela acabou simplesmente abandonando o caminho, abandonando a palavra de Deus. E isso tem acontecido muito nesses dias. Isso devido ao aumento da maldade na terra. Isso devido a tantas coisas ruins que vem acontecendo. Nós estamos aí passando um período complicado na história. Há mais de um ano estamos aí lutando contra esse vírus, essa pandemia. E eu creio que este seria um momento em que nós deveríamos ainda mais fortalecer a nossa fé, ainda mais buscar a presença de Deus, ainda mais buscar o Senhor para que Ele arranque este mal da terra, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer isso. Mas infelizmente nós vemos muitas pessoas que estão agindo completamente diferente. As pessoas, ao invés de buscar a Deus, as pessoas, ao invés de clamar ao Senhor para que Ele possa livrá-los dessa situação, as pessoas estão abandonando a palavra, as pessoas estão culpando Deus por tudo isso que está acontecendo. Todas as coisas que estão acontecendo de ruim, você pode ter certeza que isso é fruto daquilo que o homem plantou. É fruto daquilo que o homem ele plantou, ele semeou. E o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra que se aqueles dias não fossem diminuídos, abreviados, nenhuma pessoa iria se salvar. E ele disse isso porque ele sabia, e ele sabe, que vai chegar uma hora, um momento na história, que ninguém mais vai crer, que ninguém mais vai acreditar. Isso devido ao aumento das coisas ruins que estão acontecendo e que infelizmente irão acontecer. Tudo isso já está escrito na palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra, aquele que estuda, aquele que conhece as profecias, ele não se assusta com essas coisas que estão acontecendo, porque já estava escrito há milhares e milhares de anos atrás. Nós já estamos no último período da história, segundo a palavra de Deus. O primeiro foi a criação. O segundo período foi a queda do homem. O terceiro período foi a redenção, a vinda do Senhor Jesus. E agora nós estamos apenas aguardando o último, que será a vinda do Senhor, a segunda vinda, a restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra. Aleluia. E olha o que o Senhor Jesus ele diz aqui. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo,
Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus nos faz. Diante de tanta coisa ruim que está acontecendo, diante de tanta maldade, o aumento de assassinatos, pais contra filho, filho contra pais, mulheres que querem abortar o seu filho, pessoas que estão destruindo a sua vida no álcool, nas drogas, depressão, suicídio, tanta coisa ruim que está acontecendo. O Senhor Jesus, ele diz: será que quando eu voltar eu vou achar fé nessa terra? Então essa palavra, ela vem de encontro com você nesta noite, para que você não venha se abater diante das coisas que estão acontecendo, mas que pelo contrário, você venha a fortalecer ainda mais no Senhor, como diz a palavra. Portanto, fortalecei-vos ainda mais no Senhor. O apóstolo Paulo diz que é no momento da fraqueza que a fé dele se aperfeiçoa. É no momento de fraqueza, é no momento de dor que a sua fé ela tem que se fortalecer. E esta palavra ela nos ensina. Ela diz que havia uma mulher, uma viúva. E essa viúva ela tinha uma causa na justiça que precisava ser resolvida. Talvez você tenha uma causa também para ser resolvida. Talvez essa causa ela não é uma causa humana, mas é uma causa espiritual. É algo que você colocou diante do Senhor. Aleluia. Aquela mulher ela tinha uma causa na justiça contra um adversário. Talvez fosse uma herança, um dinheiro que ela tinha que receber, porque ele diz aqui que ela era viúva, ela era uma mulher sozinha, ela não tinha mais o seu marido. E aquela mulher ela precisava que a sua causa fosse julgada o mais rápido possível. E nós sabemos que a justiça do homem ainda hoje, ela é muito falha, ela é muito tardia, mas a justiça de Deus, ela não falha. Muitas pessoas dizem, Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus ele não tarda. Deus ele faz no momento exato. No momento certo, ele vem e faz justiça. Então aquela mulher, ela procurava aquele juiz, ela clamava para aquele homem fazer justiça. Mas a palavra de Deus diz aqui que aquele juiz, ele era um homem que não temia a Deus. E isso aqui já é algo terrível. Aquele juiz, ele não temia a Deus e ele não respeitava homem algum. Então, diante dessas duas coisas, nós podemos ver que seria muito difícil daquela mulher conseguir a sua causa, que a sua causa fosse julgada. Não é verdade? Aquele juiz era um homem ruim, era um homem mau, ele não temia Deus, ele não temia homem, ele não queria nem saber, ele só se preocupava com ele mesmo. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher, todos os dias, ela batia no portão da casa daquele homem. Ela batia, dizia: ei juiz, ei juiz, olha eu aqui, julga minha causa. Julga minha causa. Aquela mulher todos os dias fazia aquilo. E eu tenho certeza que aquele juiz já havia feito de tudo para aquela mulher não procurá-lo mais. Aquele juiz com certeza já tinha colocado aquela mulher para fora, já tinha enxotado ela. Mas ela não desistia. Ela continuava ali. Ei juiz, julga minha causa. Olha eu aqui, ó. Eu preciso que você julga minha causa. O Senhor está te ensinando nesta noite que você deve orar sem desanimar. Sem desanimar. Então o juiz, diante daquela situação, ele parou para pensar um pouco. E olha o que aquele homem disse. Ele por algum tempo não quis atender. Ele não queria nem olhar para a cara daquela mulher. Mas depois ele disse consigo mesmo. Ele parou para pensar e ele chegou à seguinte conclusão.
Bem que eu sei que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Ele sabia disso, que ele não temia a Deus e não respeitava nem homem. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Esta palavra aqui, molestar-me, se você for traduzi-la, a tradução dela é literal. Quer dizer, para que ela não venha a me bater, para que ela não venha a me esmurrar. Porque só faltava aquilo para aquela mulher fazer. Só faltava bater. Não é isso que a gente fala quando uma situação ela chega no extremo? Só faltou agredir, só faltou sair no tapa. É justamente isso que estava acontecendo. Aquela mulher ela já tinha feito de tudo. Ela já tinha gritado, ela já tinha batido no portão. Aquela mulher ela fez de tudo. E aquele juiz, ele disse assim: eu vou atender essa mulher, porque vai chegar uma hora que ela vai acabar me batendo. Então aquele homem foi e julgou a causa daquela viúva. E olha o que diz a palavra do Senhor. Então, no verso de número 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz malvado. Olha o que o Senhor Jesus ele quer frisar aqui. Olha o que ele quer frisar aqui nesse texto, nessa parábola, nessa história. Ele diz assim para os seus ouvintes, e está falando para você agora: considerai o que disse aquele juiz malvado. Olha, reparem, preste atenção no que aquele homem falou. Aquele homem que era uma pessoa que não acreditava em Deus, aquele homem não estava nem aí para Deus, ele não estava nem aí para homem nenhum, era uma pessoa ruim, era uma pessoa desonesta. E esse homem, ele se deixou persuadir por aquela mulher que ficava ali, clamando, dia e noite. E quando eu estava lendo, veio o Espírito Santo trouxe na minha mente, quando o anjo apareceu para Jacó, lá no Jaboque. Jacó estava lá e o anjo apareceu, e Jacó disse: você não vai embora daqui antes de me abençoar. E diz a palavra que Jacó lutou com o anjo do Senhor durante toda a madrugada. Jacó ele disse: você não vai embora daqui, você vai ficar aqui, e enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar você ir. Então, eu fico imaginando ali, né, o anjo tentando sair e Jacó ali segurando ele. Aí chegou uma hora que não teve mais jeito, aí o anjo foi lá e deu um golpe nele, deixou ele meio manco, né, porque senão ele não ia deixar o anjo ir embora. E o anjo disse para ele: olha, você lutou como um príncipe, porém não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, que quer dizer andando com Deus, andando com o Senhor. Então o Senhor ele gosta disso. O Senhor ele gosta quando a gente luta com ele. O Senhor gosta quando nós somos ousados na presença dele. Moisés, quando o Senhor disse para ele: olha, daqui para frente eu não vou mais andar com vocês. Não vou mais. Eu vou enviar um anjo. Se vira aí com esse anjo. Então Moisés ele parou e ele disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco nessa empreitada, pode me matar. Pode riscar o meu nome do teu livro. Coisa que eu não acredito que possa acontecer, né? Deus ele não risca o nome do livro de ninguém. Não risca o nome de ninguém do seu livro. Mas Moisés disse: olha, pode riscar o meu nome aí do seu livro, se o Senhor não for conosco. E aquilo fez a diferença na vida de Moisés. O Senhor olhou e disse: verdadeiramente, este é um homem ousado. Este é um homem ousado.
E é isso que o Senhor ele está buscando, principalmente nos dias de hoje. Homens e mulheres ousados, pessoas que não têm medo de buscar a Deus, pessoas que buscam ao Senhor com toda a confiança, com toda a fé, mesmo estando com a sua vida toda de ponta cabeça, mesmo diante dessa situação ruim que nós estamos passando, homens e mulheres como essa viúva, que bate no portão, que ora sem cessar. A palavra diz: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aqui é uma promessa. Você bate na porta, um dia ela vai abrir. Um dia ela vai abrir. Ah, mas está demorando. É no tempo do Senhor. Continua batendo. Continua importunando. Faça como essa mulher. Olha o que o Senhor Jesus disse. Considerai o que disse esta viúva. Preste atenção no que disse esse juiz. Aliás, olha o que disse esse juiz. Essa mulher não vai parar de me cobrar. Então eu vou julgar a causa dela. E o Senhor Jesus, ele continua dizendo: não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Aqui está o ápice, o ponto X aqui da palavra. O Senhor diz assim, olha, veja o que disse esse juiz, que é um homem mau, que é um homem ruim, que não teme ninguém. Olha o que ele disse. Ele disse assim: de tanto que essa mulher ficou batendo, ficou me importunando, eu vou julgar a causa dela. Então o Senhor Jesus, ele disse: se esse homem que é mau, ele julgou a causa daquela mulher, quanto mais Deus, vosso Pai, ele não julgará a causa dos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus. Então clame ao Senhor de dia e de noite. Coloque diante dele a sua causa. Faça como esta mulher, como esta viúva. Faça como Moisés. Faça como Jacó. Agarra no Senhor. Diz para ele: Senhor, daqui o Senhor não sai, enquanto o Senhor não me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. São esses os adoradores que o Senhor busca. São essas pessoas que o Senhor está buscando. E olha o que diz a palavra. Será que quando o Senhor voltar, será que ele achará fé nessa terra? Então, quando o Senhor voltar, espero que você esteja de pé. Espero que todos nós estejamos de pé, orando, buscando, clamando. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque o Senhor sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos. E como eu disse no começo, muitas pessoas estão vacilando na sua fé. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão voltando atrás, olhando para trás, assim como fez a mulher de Ló. Ela olhou para trás, sentiu saudade da sua velha vida, da sua antiga vida, naquela cidade cheia de pecados. E aquela mulher se transformou numa pedra de sal. E hoje tem muitas pessoas que estão se transformando em pedra de sal. Pessoas que estão olhando para trás, pessoas que sentiram saudade da sua antiga vida. O Senhor foi lá, tirou essa pessoa do lamaçal. O Senhor limpou essa pessoa, deu uma nova vida para esta pessoa. E essa pessoa acabou voltando atrás, acabou desistindo de tudo. Então que você possa continuar firme na presença do Senhor. Se você caiu, levante-se.
Se você retrocedeu, volte de novo para o caminho, porque existe um Deus no céu, um Deus que pode julgar a sua causa, um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode te salvar. E quando o Senhor Jesus voltar, achará, porventura, fé na terra? Amém? Então que você continue nessa fé, que você continue inabalável no Senhor, que o Senhor ele irá terminar uma boa obra que ele começou na sua vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente e que você tenha uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém?